Muito boa tarde ou boa noite. Tem gente que gosta de dizer boa tarde ainda porque o sol está alto, outros já dizem boa noite porque passou das 6 horas da tarde e assim por diante. Um abraço a todos vocês. Estamos começando mais um paulochagas.net aqui na nossa Imagem TV e é realmente muito bom estar por aqui para contar para vocês algumas coisas, fazer análise de outras e assim por diante. Uma segunda-feira bastante movimentada hoje, a gente bastante cansado, bastante coisa para contar, inclusive. Mas isso é reflexo, né, de tudo que a gente vem fazendo aí. Tivemos um feriadão prolongado de sexta, sábado e domingo. E com relação até esse feriadão, muitas foram as preocupações com relação à Polícia Rodoviária Federal, procurando fazer um alerta para que as pessoas procurassem manter a ordem nas estradas, nos limites de velocidade, respeitando a sinalização e assim por diante. Mas, infelizmente, tem aqueles que não estão nem aí. Parece que saem de viagem para descansar, para um período de visitações, enfim, para uma outra cidade, mas tem que chegar na mesma hora que sai. Quer dizer, o carro, não importa o velocímetro, está lá em cima, velocidade alta, carro lotado, mas na média de 140, 150, 160 por hora, e aí sabe-se lá. Eu não tive a lembrança de fazer uma avaliação do relatório dos acidentes no estado de Santa Catarina, e até foi bom, porque a gente fica extremamente preocupado. Eu sou uma pessoa que não gosta efetivamente de falar de problemas de acidentes de trânsito, mortes, enfim, tragédias, não é comigo. Tanto é que no meu próprio blog, se você acessar o meu blog, jamais eu vou fazer postagem com referência a crimes, mortes, enfim, tragédias no blog. Posso até falar sobre polícia, mas desde que seja uma ação efetiva e boa. Agora, tragédia não é comigo. Realmente tenho pavor de acompanhar informações policiais nesse sentido de acidentes de trânsito nas estradas com pessoas se arrebentando por todos os lados. Justamente ainda quando a gente gosta de viajar e cada vez que viaja a gente não sabe se volta. Até por mim mesmo acredito que eu não tenha problema nenhum pela maneira com que eu dirijo, com todo cuidado, e eu tenho essa certeza porque eu faço isso. Normalmente a gente viaja com a família, a responsabilidade então é muito maior. Mas agora, tu nunca sabe o que acontece quando vem um outro carro de lá, se ele não está atravessado em alta velocidade, fazendo uma ultrapassagem indevida e assim por diante. Então, gente, é muito preocupante hoje, numa situação em que as fábricas estão produzindo carros cada vez mais confortáveis, carros cada vez mais velozes, e nós com essas estradas assim totalmente prejudicadas, não digo totalmente, mas muitas estradas bastante prejudicadas e não tem tantas condições de altas velocidades, mas mesmo assim tem motoristas que parece que se deixa levar pelo poder do automóvel e seguem em alta velocidade que a gente não pode nem imaginar. Só olhar no retrovisor e ver quantos e quantos motoristas se entregam para a velocidade e acham que nada nunca vai acontecer para você, ou tomara a Deus que nunca aconteça mesmo, mas tem gente que é assim, corre do jeito que quer, ultrapassa a hora também que quer e não quer nem saber. O importante é voar, como se tivesse que salvar o pai da forca lá adiante, e assim vão as coisas. E a polícia faz de tudo para inibir, né? Então, são colocações de lombadas eletrônicas, redutores de velocidade, blitz nas estradas para conter a velocidade, mas não adianta. Tem gente que parece que o carro domina totalmente o motorista. Aliás, quero até fazer um depoimento a respeito disso. Uma vez eu conversando com uma pessoa que tem uma dessas caminhonetes, dessas atuais, não me lembro qual é a marca, e normalmente você está na estrada, você percebe que essas grandes caminhonetes são as que mais correm nas estradas. Aí eu perguntei para ele, por que você anda em alta velocidade e não quer nem saber, vai ultrapassando, às vezes tem filas de carros esperando um caminhão, pois uma dessas caminhonetes chegam por último e eles vão enfrentando todo o perigo pela frente, mas ultrapassam. E perguntei, por que vocês têm esse comportamento na estrada, porque tem essa caminhonete? Eu digo, olha, Paulo, eu vou lhe contar. Essa caminhonete você pisa, quando você vê, você já está andando a 140, 150 e tem a impressão de que ela não está saindo do lugar. Quer dizer, ela transmite para você uma falsa ideia de que a velocidade de 150 km por hora, 140, 160,
É a mesma coisa que nós andando num carro de menor capacidade de motor, digamos assim, ele anda a 80 ou 100 por hora e você acha que está numa velocidade razoável. Agora, uma caminhonete dessas aí andando a 140, 150, ele me disse que praticamente não faz diferença nenhuma. E se ele está andando a 80 por hora, dá a impressão que realmente daí está parado. Então, como essa caminhonete transmite todo esse poder, digamos assim, de motor, ele viaja com essa velocidade de 140 a 150 e brincando fala que vai até 180. Digo, meu Deus, mas é por aí, a gente percebe, elas passam assim pela gente. Você está a 100, 110 por hora, às vezes já ultrapassando o teu próprio limite, e essas caminhonetes passam brincando por você. Mas enfim, é isso que tem acontecido com essas pessoas, o próprio veículo transmite tanta segurança, tanto poder, que o motorista acaba não se sentindo bem, ficando atrás de outros veículos de menor proporção e assim por diante. Ele se sente tão superior naquela velocidade que ninguém segura. Agora, vocês já viram também, quando duas dessas caminhonetes se encontram na estrada, a velocidade que elas vão. Parece que uma quer pegar a outra e fazem praticamente um racha nessas rodovias. A gente não acompanha porque vão logo embora e a gente não enxerga mais onde é que estão. Mas é só um registro e que a gente tem que comentar. Você que é dono de um desses carros, pelo amor de Deus, veja se controla o carro e não o carro controlar você. Pelo amor de Deus, olha, realmente são situações complicadas do nosso trânsito. Mas eu quero falar especificamente sobre o futebol. Quero começar, obviamente, pelo nosso Internacional de Lages. E nós todos sabemos que o Internacional não foi bem nesta segunda partida, que era decisiva. Se ele fosse bem em Blumenau, tivesse empatado no tempo normal, teria conquistado o título da terceira divisão, que é a divisão de acesso, que encaminha então um único clube para a segunda divisão no Campeonato Catarinense a partir de 2014. Pois o Internacional foi a Blumenau com essa vantagem de pelo menos jogar por um empate no tempo regulamentar e acabou então perdendo por 2-0, provocando aí a prorrogação. E também na prorrogação acabou perdendo o jogo por 1-0, então 3-2 na contagem das duas partidas de Lages e a de Blumenau. Diante dessa situação, como é que fica? O Internacional, logicamente, perdeu o jogo, perdeu uma batalha, mas não perdeu a verdadeira guerra, que vai acontecer agora, a partir do próximo domingo, quando tem a vantagem de jogar a primeira partida lá em Blumenau e a segunda, então, em Lages, no Tio Vida, diante do torcedor. Então, esta é a vantagem do Internacional. Não sabemos qual vai ser o comportamento do time neste primeiro jogo decisivo, e é decisivo porque o Blumenau conquistou, então, o segundo turno, enquanto que o Inter conquistou o primeiro turno. Mas, na composição de pontos, o Internacional tem a vantagem de decidir em casa, inverte, então, a força do fator casa e pode, assim, superar o Blumenau. Aliás, esta é a expectativa. Eu até tenho aqui uma informação do pessoal do Internacional de Lages, da assessoria, que lançou o Pacto pelo Acesso. Muita gente fez críticas até pesadas com relação à atuação do Internacional de Lages diante do Blumenau neste domingo, que o time não jogou nada, que parecia que estavam realmente entregando essa partida para fazer uma decisão entre os dois depois e faturar bem mais. É umas coisas que conversam, mas a gente não pode também relevar tudo e também não pode deixar de ouvir as coisas. Nem vou entrar nesse mérito de se tem vantagem ou não tem vantagem. O fato é que o Internacional de Lages tem agora a decisão do campeonato a seu favor. Vamos ver como é que ele se comporta em Blumenau e depois, no outro domingo, aqui em Lages. Mas o comunicado da direção do clube é o seguinte: está convocando a torcida para unir forças para os dois jogos finais. Torcedores já manifestaram, inclusive, esse apoio. Após a derrota para o Blumenau na decisão do retorno no domingo, a direção colorada lançou o Pacto pelo Acesso. É um comunicado que convoca a torcida para unir as forças para os dois jogos decisivos da divisão de acesso. As respostas, quando a torcida se mobiliza, já têm sido positivas. Então, o Pacto pelo Acesso é o seguinte: a torcida, claro, está chateada com a derrota no último domingo contra o Blumenau e com toda a razão. Aí a direção do Internacional concorda com isso. Mas não só o Beck foi melhor que o Inter, como o nosso time jogou muito abaixo do nível
do que está acostumado. Isso foi também fato consumado, porque toda a imprensa que acompanhou, inclusive aqui o pessoal da Imagem TV esteve lá e transmitiu este jogo, estão sabendo disso, né? Mas assim como a vitória não nos transforma em imbatíveis, uma derrota também não significa que está tudo errado. Foi uma derrota e não o fim do mundo, diz a diretoria. Quando o Inter perdeu para o NEC, ainda na fase de classificação, os comentários negativos se estenderam por 3 semanas. Parecia que já não se importavam com as vitórias que o time acumulava. Muita gente preferiu, isso sim, remoer aquele resultado negativo, que como vemos hoje foi um tropeço e não o fim da batalha pelo acesso. Agora, realmente, né, pessoal, eu não entendo o torcedor do Inter. E aí eu me incluo também nesse sentido. O pessoal vai a campo e parece que só interessa a vitória. Se o time está vencendo, está fazendo gols, está fazendo goleadas, tudo às mil maravilhas com relação à torcida. Basta a equipe ter um resultado negativo e todo mundo fica chateado e dele pau. Pelo amor de Deus, minha gente. Se nós formos então analisar isso tudo e não perder e não entender como é que se posiciona uma equipe dentro de campo e se ela perdeu, e olha, o Inter perdeu enquanto podia. Esta é a realidade. Perdeu em Blumenau, perdeu. Mas perdeu no momento em que podia perder, porque tem uma outra chance, né? Teve 2 chances para ser campeão, a primeira já morreu. Tem agora, então, a segunda e decisiva chance. E o torcedor tem que entender esta questão. O Internacional está no páreo, a decisão é agora, e talvez com um sabor até diferenciado, inclusive, numa decisão nesse nível, como vai acontecer neste momento. Muitos torcedores devem se mobilizar para ir de novo a Blumenau assistir essa primeira partida e depois a mobilização total naquela semana aqui, na que antecede o jogo, aqui em Lages, e fazer com que vão para o estádio 4, 5, 6 mil torcedores e realmente fazer um caldeirão no Tio Vida para que possa então o Internacional se encher de força e nem ver o adversário pela frente, que é também bastante qualificado. Então, ainda seguindo essa nota da diretoria, é óbvio que o Inter não perdeu de propósito a partida e para se ter mais um jogo decisivo em casa. Portanto, uma chance de arrecadar com mais uma bilheteria. É como se houve os boatos esparsos. É o que eu estava dizendo aqui, que o Inter poderia ter entregado o jogo, porque aqui em Lages agora teria a chance de ter uma renda muito maior e sabedor de que poderia superar o Beck aqui em Lages, então perdeu a partida assim para consumar uma partida assim. Então não é isso que a diretoria está dizendo, ela está se defendendo nesse caso. Portanto, caso ainda não esteja claro, o nosso clube é hoje comandado por um grupo de pessoas que se importam com o Inter e querem o bem-estar do clube. Não está aqui um grupo caça-níqueis, mas um grupo de colorados em sintonia com o que quer a torcida. Fazer do Inter uma equipe competitiva, voltar a ser respeitada no futebol catarinense, e isso não combina então com armações. Isso não combina com o Inter que estamos construindo juntos. E aí eu quero concordar com a diretoria. A diretoria também tem o direito de se chatear com a chateação do torcedor. Ninguém ainda praticamente analisou que perderam um jogo, mas tem as condições de voltar a disputar o título e era o único time capaz dessa tranquilidade. Se nós perdermos hoje, amanhã teremos outros 2 confrontos que poderemos então reverter toda a situação e conquistar o título. Continuando essa nota aqui. Qualquer insinuação nesse sentido é leviana, maledicente e sejamos diretos e imbecil. Então aí até fazendo uma crítica bastante pesada. Estamos trabalhando com os jogadores, os funcionários, a torcida, uma cidade inteira para reconstruir nosso clube e não jogaríamos isso para o alto apenas para arrecadar alguns merréis em um jogo extra. O Beck venceu porque foi melhor e porque o Inter esteve mal no jogo. Os erros do time serão trabalhados pela comissão técnica e coisa toda será diferente nas finais e nós vamos subir, tá aí uma afirmação. Dito isso, segue a proposta. Vamos fechar um pacto pelo acesso? Sem caças bruxas, sem insinuações, sem invencionices e por isso não nos leva a nada. Estamos a 2 jogos de sair então desta 3ª divisão. Quem vem com a gente? Vamos subir, Inter? Tá aí então a colocação do pessoal da direção do Internacional, que está também bastante chateada a direção com o que ouviu na cidade, do que ouviu na imprensa, do que ouviu dos colegas de rádio que a estiveram acompanhando, as críticas com relação à derrota do Internacional
foram realmente muito pesadas e parece-me que realmente esqueceram que agora tem mais 2 jogos decisivos. O Internacional venceu um jogo e perdeu o outro. Agora tem mais 2 partidas para se dar bem. Eu acredito no Internacional de qualquer forma. Não foi realmente essa derrota para o Beck que vai desanimar agora os jogadores, a comissão técnica e você, torcedor. Pelo amor de Deus, vamos agora dar todo o crédito para a equipe. Fez uma belíssima campanha em todo o certame desta 3ª divisão e não poderíamos querer que o time vencesse todos os seus compromissos. Isso era impossível, sabíamos que teria tropeços, mas tropeçou e pôde recuperar, teve na hora a derrota na hora que podia. Foram todas as derrotas do Internacional nesta competição, foi quando podia, ou não? Então, pessoal, está na hora de botar então a mão na consciência, parar com qualquer crítica, acabou aqui. O jogo terminou ontem, termina essa confusão e vamos pensar positivamente, vamos ver qual vai ser o trabalho do técnico Nazareno e a gente vai ouvindo as rádios e a gente ouve também os narradores criticando o técnico Nazareno, por que não coloca esse jogador, por que não tira esse, por que não sei o quê. Eles entram numa emoção durante a transmissão que se tornam os técnicos, os narradores, e a gente em casa fica imaginando então que o técnico não sabe o que está fazendo. Mas sim o narrador que está lá transmitindo o jogo é que sabe tudo. Sabe quem é que tem que entrar, sabe quem é que tem que tirar, e não sabe se o cara lá tem condições físicas, se está bem preparado psicologicamente, não sabe se o homem está com dor de dente, está com desinteria, não sabe nada. O técnico sabe lá na beira do campo quais as condições dos seus jogadores, quem ele pode contar naquela hora, e não quem está fora, lá numa cabine, lá longe, falando apenas e transmitindo isso tudo para a gente. Mas o pior é que o torcedor ouve isso tudo e acredita, não é, gente? Acredita e assim por diante. Mas tá bom. Continuando o papo futebol, eu estou realmente muito satisfeito e eu quero deixar um abraço muito bacana e eu tenho certeza que tem uns amigos lá de Chapecó me assistindo nesse momento. Eu quero deixar um abraço muito camarada a todos vocês, não imaginam o tanto que eu torci e olha, eu estava lá em Campo Belo do Sul, no sítio Sobradinho, sozinho numa sala assistindo pelo Premier o jogo entre Chapecoense e Bragantino. Não dá para imaginar, claro que dá. Eu imagino o quanto foi o sofrimento da torcida da Chapecoense lá em campo. E eu, aqui na Serra Catarinense, lá em Campo Belo do Sul, sofria com certeza igual aos torcedores de Chapecó. Mas que maravilha! Deu todo aquele sofrimento, o jogo não foi fácil, a Chapecoense saiu na frente, depois cedeu o empate. Poderia ter deixado virar o jogo, mas enfim... Aguentou nos 90 minutos, até foi engraçado no final do jogo, ninguém mais queria jogo, a Chapecoense tocando a bola, o árbitro ameaçando, pedindo futebol, imagina a autoridade da arbitragem, se a bola está rodando em campo, o árbitro também cruza o braço e fica vendo a bola. Olha, exigiu que os caras jogassem, vamos jogar, não sei o quê, talvez estava até ameaçando a dar cartão amarelo, coisa parecida. Mas enfim, houve esse comportamento diferenciado, o Bragantino precisava daquele pontinho, não atacou, não se arriscou a perder, a Chapecoense com aquele pontinho também já sacramentava a sua classificação à Série A, manteve o toque de bola, foi realmente engraçado aquele momento, o árbitro então resolveu terminar o jogo antes dos 50 minutos, antes dos 45, e a festa em Chapecó foi realmente aquela que nós imaginávamos. Já havia uma festa desse jeito quando a Chapecoense foi campeã estadual em 96, quando o Brasil foi campeão mundial e aquela Avenida Getúlio Vargas estava tomada de torcedores e de gente, parou a cidade para comemorar o acesso da Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora vem toda aquela preocupação, embora ainda tenhamos mais 2 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense tem um compromisso contra o Icasa, que é um adversário direto para buscar uma das últimas vagas para a Série A, e também o Palmeiras na última rodada lá em Chapecó, que deverá ser um jogão de bola. Imagina os 2 verdões, o campeão e o vice, jogando na última rodada em Chapecó. Vai ser pequeno o estádio da Arena Condá para ver esse jogo de futebol, um verdadeiro espetáculo entre Palmeiras e Chapecoense. Mas de qualquer forma, a gente fica feliz pela Chapecoense e um pouco triste pelos outros catarinenses
que não se deram bem nessa competição e que estavam no páreo até essas últimas rodadas. O Avaí perdeu 5 ou 6 partidas seguidas. Poderia estar hoje tranquilamente em terceiro colocado ou junto com a Chapecoense ali com 1 ponto ou 2 e já também matematicamente classificado para a Série A. O Joinville foi a maior decepção de todos. Era o que estava mais bem encaminhado também entre os catarinenses. E o Figueirense, então, é o único que matematicamente ainda tem alguma chance, mas precisa vencer os seus 2 jogos seguidos agora e ainda torcer para tropeços dos adversários diretos, como é o caso do Sport, do Icasa e não sei mais quem. De qualquer forma, está aí essa competição e torcendo, claro, para que o Criciúma, que agora deu uma arrancada, se afastou um pouquinho do grupo do Z4, né, dos rebaixados, o Criciúma, então, com grandes chances de permanecer na Série A. E aí, então, a nossa Chapecoense. Obrigado, Miller, trazendo uma aguinha, salvando a minha vida. Então, como eu estava dizendo, o Criciúma, com a certeza de que vai se manter nesta Série A, a gente fica mais tranquilo. Não está certo ainda, mas está muito bem encaminhada a sua participação ainda, a sua continuidade na Série A. E tudo bem, teremos a partir do ano de 2014, o ano que vem, 2 equipes participando do Campeonato Brasileiro da Série A, Chapecoense e Criciúma. É a minha expectativa. E ainda estou numa torcida enorme para que o Figueirense tenha uma sorte enorme, uma sorte grande e ainda, como tem chances matemáticas e não são tão ruins assim, em torno de, tem uma chance de até 20% mais ou menos de conseguir a classificação, então tem. Vamos torcer para que o Figueirense dê essa sorte e consiga a classificação. Do futebol para a política, quero entrar basicamente no outro assunto que a gente tem acompanhado. Lendo o Diário Catarinense nesta semana, estava lá uma reportagem numa coluna de um companheiro formador de opinião, dando nota de que o governador João Raimundo Colombo largou mão, então, da possibilidade de fazer qualquer acerto com o PT, o Partido dos Trabalhadores, numa possível composição que ainda se ventilava antes, claro, das eleições da executiva municipal, da executiva estadual. Quando venceu o candidato, digamos assim, da oposição, porque estava dividido o PT, havia os candidatos apoiados pela Dilma e pela Dilma Rousseff, a presidente da República, e por Ideli Salvati, entre outros, havia também os candidatos apoiados por outros correligionários do PT. Então, de qualquer forma, venceu o Vinhati. E veio, então, a declaração que seria oposição a Raimundo Colombo, que lançaria candidato próprio e que não quer nem saber de fazer qualquer composição, qualquer acerto diante de uma formação suprapartidária nessas eleições de 2014. Feita essa composição, o próprio governador Raimundo Colombo declarou que agora nem ele também quer e nem vai forçar mais nada, vai aceitar, vai respeitar a decisão dos partidários do PT. Eu também quero respeitar a partir de todas essas colocações, não adianta a gente questionar. Vão então ter a sua candidatura própria e assim por diante. Agora, não sei como que vai ser o palanque de Dilma Rousseff para a presidência da República em Santa Catarina. Obviamente ela vai ter 2 palanques, mas vai subir num só. E obviamente vai subir no palanque dos candidatos do próprio partido. Seria até um desrespeito ela não participar de uma campanha do seu candidato, do próprio partido, e participar do palanque de um adversário petista em Santa Catarina. Então a presidenta Dilma com certeza vai respeitar as decisões do partido também, a não ser que decidam fazer uma intervenção e fazer na marra as coisas que também não acredito que isso possa vir a acontecer em Santa Catarina. Então, o caminho mais normal, o caminho comum nessa situação das eleições é que o PT tenha realmente a sua candidatura própria e assim por diante. Por outro lado, o governador João Raimundo Colombo tem falado também num desdobramento que terá o PMDB, o próprio PP, e hoje eu estive conversando com a deputada federal Carmen Zanotto e ela disse-me que é bem provável que o PPS também feche apoio ao governo do estado de Santa Catarina em torno do nome de Raimundo Colombo, embora
sejam oposição a Dilma e vão apoiar um outro candidato a nível nacional à presidência da República. Então serão duas situações, o PPS apoia em Santa Catarina Raimundo Colombo e nacionalmente apoia um outro candidato a presidente. Isso pode, dentro dos acordos, dos acertos entre os partidos, isso vai acontecer com a maior naturalidade. Mas então, nós não vemos nenhum problema nesse sentido. Agora, ouvi também de que existe a possibilidade que o PMDB esteja brigando pelas duas vagas majoritárias para o Senado, além da vice-governança de Raimundo Colombo. Eu não acredito que o PMDB queira tudo para si, embora tenha todo um poder, tenha um número maior de municípios com prefeitos eleitos, seja o maior partido de Santa Catarina, mas seria, de repente, um abuso, digamos assim, de autoridade ou de poder, diante de uma parceria que está para ser confirmada para o fechamento da Tríplice Aliança entre PMDB, PSD e PP. Então, nesse sentido, eu acho que pelo menos uma das vagas agora ao Senado deve cair para o PP, o Partido Progressista, que seria bem mais justo, uma vaga para o Senado para o PMDB, além da vaga de vice-governador para o PMDB. E, claro, depois todas as composições de governo nesta repartição de secretarias e tudo mais para o governo a partir de 2015, 1º de janeiro de 2015, e assim fazer umas eleições tranquilas, digamos assim, para esse novo pleito de 2014. O meu amigo Loreno Ciega, da revista Visão, enviou-me um e-mail, até cobrando aí o nosso encontro de blogueiros para esta semana. Vamos ver se a gente consegue, então, na próxima quinta-feira, se reunir com os companheiros de blog, para que a gente possa, então, definir algumas questões importantes que nós estamos hoje preocupados. Nós formamos um pacto de fazer vários encontros entre nós, companheiros de blog, para trocar ideias e até fomentar alguns assuntos. E um desses assuntos que o Loreno levantou e até cobrou a nova reunião dos blogueiros para essa semana, vamos então ver se quinta-feira a gente se reúne, é com relação ao número de candidatos, tanto a deputado federal quanto a deputados estaduais, para as eleições de 2014, oriundos aqui da Serra Catarinense. Por esse número, eu quero entender que, mais uma vez, vamos, quem sabe, morrer todos abraçados. Não dá para concordar com tanta gente buscando essa possibilidade de candidatura. São pessoas, muitas pessoas, que não têm as mínimas condições de chegar, é óbvio, mas querem se lançar para ir plantando uma semente para, quem sabe, daqui a mais 4 anos, 8 anos, estar com o nome fortalecido. É claro, faz parte de um processo e é democrático isso tudo. Nós não podemos coibir a participação das pessoas de participarem desse pleito, porque é uma democracia, mas em função dessa democracia acaba prejudicando todo um processo de representatividade que nós aqui da Serra Catarinense vamos sofrer todas as consequências. Fizemos mal e porcamente um deputado estadual nas últimas eleições, que foi o Eliseu Matos, e ainda o perdemos para a Prefeitura de Lages, não precisa mais repetir esse assunto. E agora, temos a possibilidade de eleger 1 ou 2 ou 3 candidatos, quem sabe, a estadual nas próximas eleições? Temos. Mas precisaríamos fazer uma mobilização em torno de nomes importantes e de nomes que tenham condições de chegar. E o Loreno levantou aqui uma lista enorme, eu não tenho aqui, infelizmente, essa lista comigo, de mais ou menos uns 8 ou 10 pré-candidatos a deputados estaduais e mais 8 ou 10 pré-candidatos à esfera federal, para a Câmara Federal, né, o Congresso, e assim por diante. E aí me deu uma preocupação muito grande, porque eu até nem sabia de alguns nomes que ele colocou e vi que a coisa é séria. E se nós não fizermos, digamos assim, uma observação e não viermos à imprensa e fazer um trabalho de formação de opinião bastante coeso, eu tenho certeza que nós vamos naufragar e morrermos afogados, mais uma vez, na beira da praia. Nadamos o oceano inteiro e na beira da praia, até na areia, morrendo afogado, né? Então isso é complicado, embora, claro, vou ressaltar aqui
é a democracia, quem quiser pode ser candidato, mas vai interferir num processo muito importante e que vai causar grandes preocupações aqui na nossa região serrana. Então, está aí esse número de candidatos em demasia e que me deixa bastante preocupado, e nós vamos discutir, nós formadores de opinião, nós do blog, dos blogueiros, estaremos mais uma vez discutindo provavelmente essa semana, e vamos então tomar uma posição mais efetiva e vamos abrir o jogo. Pelo menos vai ser a minha proposição no novo encontro dos blogueiros de Lages, nesta proposição de ver como é que estão as coisas. Nós, praticamente, na semana passada eu abordei o assunto do hospital, aliás, do curso de medicina que nós estávamos pleiteando para o CAV, ninguém mais tem falado nesse assunto. Eu, a semana passada, abordei o assunto, estou falando hoje de novo, há um esquecimento do curso de medicina para a região de Lages. Se é uma estratégia esse silêncio, ela só serve de um lado, para quem não quer saber de um novo curso de medicina. Aí, então, essa é válida esse silêncio. Caso contrário, está na hora de nós retomarmos essa bandeira. Retomarmos a bandeira do aeroporto regional em Correia Pinto, do funcionamento do aeroporto em Lages, das questões do trânsito de Lages e exigir o quanto antes a abertura da licitação para que tenhamos novamente as lombadas eletrônicas e, se não for lombadas eletrônicas, que se tome uma providência para controlar a velocidade no trânsito de Lages. Só nesse final de semana foram 4 carros que caíram no Cará. E por que caíram no Cará? Porque, com certeza, não estavam só dormindo no volante, além de, quem sabe, dormindo, estavam em alta velocidade, perderam a direção e tchumbum, tomar banho no Cará. Mais ou menos assim. Parece engraçado, né? Mas são coisas que a cidade de Lages precisa despertar e outros assuntos que os meus colegas deverão trazer, claro, à tona para que a gente possa discernir e depois trazer aqui para formar opinião. Na próxima semana eu quero trazer um dos meus colegas de blog, não sei quem, mas eu vou convidar um deles ou mais para que a gente possa fazer um debate mais aberto aqui na Imagem TV, tá bom? Uma notícia boa, falando de economia, e hoje eu fiquei bastante contente quando vi essa informação, porque em 2009 eu fiquei bastante triste quando soube do fechamento da Aurora, da Cooper Central, lá no município de Joaçaba, no meio oeste, e aí então realmente representou uma perda muito grande para aquela comunidade regional, para Santa Catarina, o fechamento de uma indústria de abate e também de processamento de carne suína. Pois agora nos chega a informação do amigo Marcos Bedin, da assessoria de imprensa da Aurora, de que a empresa vai reabrir as portas da Cooper Central Aurora, lá em Joaçaba, no dia 6 de janeiro. Começa bem no início do ano e já está recrutando o máximo de funcionários, pois vai necessitar de 1.060 funcionários diretos, empregos diretos para a empresa, representando assim 3.000 empregos indiretos, ou seja, 5 vezes mais o número de postos de trabalho que existia quando a unidade fechou em 2009. Então vejam bem que notícia bacana para Santa Catarina, essa indústria de processamento, com toda essa abertura de vagas e com investimentos altíssimos de 61,5 milhões de reais, que foi a planta industrial, com toda essa reforma que ainda está acontecendo no município de Joaçaba. Está quase pronta essa reforma. Então, começa a processar a partir de janeiro. Voltando ainda à política, eu vou misturando tudo aqui, porque como é paulochagas.net, eu vou já lendo no meu blog algumas postagens anteriores, para que a gente possa também criar uma expectativa em torno de uma informação ou de uma opinião. Pois o Juarez Ponticelli, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, entregou ontem o cargo ao então governador João Raimundo Colombo, devolveu o cargo a Raimundo Colombo ontem, que retornou da viagem à Rússia, e embarcou hoje, dia 18, para a Itália, e fica lá até o dia 21. São poucos dias, mas até quinta-feira já retorna. Pois Juarez Ponticelli vai liderar uma missão oficial à Itália e vai também fazer uma visita ao Vaticano. Então, ele vai estar na Itália participando de um encontro já nesta quarta-feira, dia 20, com o Papa Francisco, e vai formalizar relações com o parlamento italiano. Vai estar também no Congresso italiano para formalizar algumas relações com esses parlamentares. E com o Papa Francisco,
A visita está confirmada para quarta-feira, às 10 horas da manhã, horário de Roma, e na oportunidade em que será entregue o presente ao Papa, uma imagem de Santa Catarina de Alexandria, que é a padroeira do nosso estado, esculpida pelo artista catarinense de 13 Tilhas, Werner Thaler. Então está aí, Juarez Ponticelli, inclusive nesta comissão, vai estar com ele o nosso vice-governador, o Eduardo Pinho Moreira, mas como o Eduardo Pinho Moreira está de férias, então oficialmente ele não pode comandar esta comitiva que vai à Itália, né? Ele está de férias, vai junto, vai aproveitar o passeio. E também outras pessoas ligadas à indústria, outros deputados, o padre Pedro também vai junto, né, o deputado estadual, vai o presidente da Fiesc, da Faesc, da FCDL, vai uma turma grande acompanhando essa comitiva para essa visitação ao Papa nesta semana lá em Roma. Ainda no campo político, uma informação bastante importante no dia de hoje. Vocês sabem, para quem viaja na 101, lá naquela região do Morro dos Cavalos, e que vai daqui para as praias do sul, ou quem vem do sul para as praias centrais aqui de Florianópolis, sofre uma barbaridade com aquele gargalo que tem ali no Morro dos Cavalos, que você vem de 3 pistas, mais ou menos, e vai chegando, tem que passar numa só, e depois então você sai como num funil. E ali são filas enormes e enormes de carros de ambos os lados para poder se afunilar de 3 para 1 e seguir viagem. Pois agora, a ministra Ideri Salvati, numa conversa com o ministro dos Transportes, o César Borges, ainda hoje, convenceu, segundo ela, o ministro, a fazer um investimento pequeno, de cerca de 8 milhões de reais, para a construção de uma 4ª pista ali nos Morros dos Cavalos, até que a obra do túnel, que está embrulhada ali com relações ambientais e os problemas com os índios e tudo mais. Então, até que haja esse licenciamento ambiental e até que as questões indígenas da região se resolvam definitivamente, que é um gargalo realmente na duplicação da 101 naquela região, uma 4ª via poderia então aumentar o fluxo de carros e facilitar um pouco. Agora, não vai acontecer para este verão, obviamente. Vão fazer a licitação nesta primeira quinzena de dezembro, e a obra deverá começar somente lá pelo mês de fevereiro, praticamente no fim dessa temporada de férias desse verão. Então, só no verão do ano que vem, esta 4ª pista vai estar pronta e, quem sabe, a obra do túnel avançando de qualquer forma, porque o ano que vem não fica pronto esse túnel de jeito nenhum. Mas, de qualquer maneira, é realmente uma alternativa interessante essa 4ª faixa, essa 4ª via que a Ideri Salvati acaba nos comunicando. Vamos ver. O nosso amigo Gabriel Ribeiro, secretário regional de Lages, todo mundo sabe, tem feito várias reuniões nos municípios da Serra Catarinense para prestar contas das ações do governo do estado em vários municípios. E esta semana que passou, ele esteve em Bocaina do Sul e disse que só nessa região de Bocaina foram feitos investimentos na base de 6 milhões de reais. Um dinheiro que tanto assim nunca o município de Bocaina do Sul viu, a não ser nesse governo. Foi mais ou menos essa a teoria ou a informação que o Gabriel Ribeiro repassou para os vereadores e para a comunidade que participou de uma sessão, especial na última sexta-feira, lá na cidade de Bocaina do Sul. Então, de qualquer forma, está aí o Gabriel cumprindo com a sua missão de secretário regional e a curiosidade usando um bonezinho. Não tira mais o boné da cabeça. É o diferencial que ele tem usado para se destacar e realmente tem chamado a atenção. A curiosidade da gente, já desde o primeiro dia a gente já percebeu que ele estava mais à face, alguns dias que ele anda usando o boné e se diferenciando aí nessa questão política. Vamos ver o que mais temos para a gente fazer análise. Nossa, já estamos com 19 horas e 46, o tempo voa. Campo Belo do Sul está tendo a sua recuperação na estrada 390, já não lembro aqui mais o número de Campo Belo do Sul, 380, 390, mas de qualquer maneira, essa SC que liga a 116 até Capão Alto e de Capão Alto até Campo Belo do Sul.
Nós vínhamos reclamando de uma série de buracos que tem nessa estrada e que está preocupando os motoristas, porque sabemos que esta obra que está sendo feita de revitalização ainda vai demorar um certo tempo e foi feito agora uma tapação paliativa e se esqueceram de uma série de buracos e realmente a estrada de Campo Belo do Sul até a BR-116 está quase intransitável. É um perigo iminente de acidentes, são vários carros que ficam trocando pneu porque passam pelo buraco e aí estoura a roda e outras coisas. E eu estive conversando outro dia com o pessoal da SDR e eles disseram-me que toda esta tapação de buraco não passa mais pela SDR, que a responsabilidade é da empresa que ganhou a concorrência da revitalização da estrada. E foi feito realmente um trabalho de tapação de buracos, mas deixaram inúmeros outros em aberto. Até não entendo por que numa parte foi feita, noutra parte não foi feita. E a estrada está lá, depredada, complicado realmente o trânsito, você tem que andar com bastante cuidado e um perigo iminente de acidentes e tudo mais. Porque você sabe, de repente passa por um buraco, acaba trocando de pista, bate de frente com outro carro e assim por diante. Foi o que quase aconteceu com um amigo meu esta semana que passou, que disse que por pouco ele não bateu num carro que vinha contrário, porque passou por um buraco e quase perdeu a direção. Então são coisas que estão acontecendo e parece que não estão dando valor para esse tipo de questões, e eu gostaria de que a SDR cobrasse da empresa que está construindo o asfalto na BR, na SC que liga Campo Belo do Sul até a BR-116. Fica aqui este registro. Nós estamos preocupados com a nossa mobilidade urbana e Lages, desde a última reunião que teve com o pessoal da Universidade Federal, não tocou mais no assunto mobilidade urbana. Nem falou também, o nosso prefeito, se ia aproveitar um pouco do projeto já feito pela antiga administração, que tratou desta mobilidade urbana, com a remodelação de algumas ruas, com vias preferenciais, entre outros. Esse assunto morreu, mas eu gostaria muito que a Prefeitura Municipal retomasse esse assunto de novo, para que desse mais tranquilidade com relação à mobilidade urbana do município de Lages. Aquele trabalho feito pela administração municipal anterior, segundo informações, era um projeto voltado para 20 anos de previsão com relação à mobilidade urbana. Então, não sei, alguma coisa deve servir, já que não foi mais dado continuidade ao pessoal da Universidade Federal, que fez uma proposta aí também bastante confusa, com 9 meses de diagnóstico, para depois então fazer isso, então não interessa, realmente. Só que o município parou nessa questão da mobilidade, não falou mais nada e a gente fica preocupado, assim como foi o caso das lombadas eletrônicas, que a gente sabe que vão fazer a tal de licitação agora no final do ano, e a gente fica preocupado porque a velocidade realmente está sendo sem limite para algumas pessoas que acham que, como não tem nada inibidor no trânsito de Lages, o negócio é acelerar, aí os acidentes estão acontecendo. Todo dia, acidentes graves no centro, na área urbana do município de Lages. Isso tem que ser levado em conta e parece-me que não estão dando muito valor para isso. Lá em Florianópolis, a questão da mobilidade, só apenas um registro, logo vai terminar a reforma da Ponte Hercílio Luz, a velha Ponte Hercílio Luz, que está sendo revitalizada com gastos de 150 milhões de reais daí para cima, e de qualquer forma ela vai permitir a circulação de ônibus e talvez de carros de passeio e menos os caminhões, logicamente. Mas então vai ser mais uma alternativa para o transporte e o fluxo de passageiros lá em Florianópolis, ligando o continente e a ilha. E, claro, está havendo um estudo muito amplo em Florianópolis para discutir meios alternativos de transporte urbano, desde transporte marítimo, né, e também outras possibilidades para que se acalme um pouco essa questão da mobilidade urbana. E se sabe que em dias normais, mesmo no inverno, você quase não consegue transitar em Florianópolis, vocês imaginem o caos que será o verão nas nossas praias, nas principais praias de Santa Catarina, principalmente aquela região do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú e as praias vizinhas, Itapema e outras por perto. E na região de Florianópolis, vocês imaginem como vai ser trafegar
Ou seja, se você quiser ir e passar por Florianópolis para pegar uma daquelas praias da ilha, terá que com certeza ter muita paciência, passar o dia inteiro num carro para atravessar a cidade. Não vai ser fácil. Já estamos prevendo tudo isso. E aleluia, né? Estamos agora acompanhando toda essa confusão dos mensaleiros sendo presos, sendo recolhidos. Será que ainda eu ainda penso que parece que nem é verdade, que os mensaleiros estão sendo presos, encarcerados aqui no Brasil, com a definição da justiça de que estarão realmente nas prisões, condenados por tantos anos e que vão permanecer reclusos, embora uns tenham o privilégio de sair durante o dia, passa o dia trabalhando, outros vão ter o privilégio de manter a prisão domiciliar e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, pela primeira vez na história da política brasileira, nós estamos vendo esses graúdos da política brasileira pagando por crimes de colarinho branco, desvio de verba pública e formação de quadrilha, entre várias outras acusações que eles estão sendo punidos. Então, pela primeira vez, né, isso está acontecendo no Brasil. É só acompanhar para ver até onde vai esse desfecho. Conversando ainda com a deputada federal Carmen Zanotto, uma das coisas que ela está trabalhando ainda antes de definitivamente deixar o Congresso no próximo ano, já que ela não é a titular da vaga, vai ter que liberar para Paulinho Bornhausen, a partir de março ele reassume definitivamente o restante do seu mandato lá no Congresso Federal. A Carmen quer ver o voto aberto definido e votado ainda este ano, ou quem sabe no início do ano que vem, no Congresso Federal, porque ela disse que tem tantas coisas absurdas que são votadas no Congresso Federal e que muitos deputados votam contra ou a favor dessas situações absurdas porque sabem que tem o nome protegido, em segredo, em sigilo, e vota mancomunado com besteiras, com coisas que nós aqui não temos condições de saber se o nosso candidato está sendo correto e votando com os interesses da população brasileira, do eleitor, ou votando apenas pelos seus próprios interesses ou destas falcatruas que se tem muitas vezes no meio político. Então, a deputada Carmen Zanotto quer deixar o Congresso Federal com esta lei, esta PEC do voto aberto, que é o mesmo que a nossa Assembleia Legislativa já votou e já declarou que a partir de agora todas as votações dentro da Assembleia Legislativa serão transparentes, serão feitas com o voto aberto e nós vamos saber por A e mais B o nome do deputado que votar contra ou a favor em projetos muito importantes, mesmo aqueles que são considerados sigilosos por parte deles e que eles não gostariam que a sociedade conhecesse o voto aberto e não fosse a demonstração, não seja demonstrado o nome dele abertamente. E assim, então, esperamos que no Congresso Federal, definitivamente, o voto aberto seja configurado, né? Porque senão as coisas vão complicar. Eu quero, para encerrar rapidamente aqui, só dizer que estou feliz com a medida da nossa Secretaria de Educação aqui de Lages, que tomou um passo bastante importante informatizando o sistema de educação, primeiramente agora no ensino das crianças de 0 a 6 anos, né, nessa fase inicial. Os pais não precisam mais agora fazer filas nas escolas, porque a partir da internet, a partir do processamento informatizado, terão listas e as pessoas vão fazer a sua inscrição a partir de uma contactação via internet ou mesmo indo lá na escola, só que automaticamente vão ingressar numa lista e essa lista vai estar disponível na internet, aberta para quem quiser acessar, e o pai vai saber quando e como vai poder exigir a vaga para o seu filho na escola A, B, C ou D. Ele vai colocar as opções e vai ficar tranquilo com relação à matrícula. Este mesmo sistema vai ser também adotado para o ensino fundamental e aí, com certeza, acabarão as filas, essa preocupação dos pais de terem que aguardar em frente das escolas, acampar praticamente por uma semana para aguardar a vaga para 1 ou 2 filhos numa escola preferencial. Então, esse sistema informatizado vai acabar com as filas, os pais vão saber se terão oportunidade de vagas a partir da internet e vão saber se não vão ter a vaga. Então, parabéns ao pessoal da Secretaria da Educação de Lages com essa medida, um dos poucos municípios
do Brasil a ter o sistema totalmente informatizado e aí então dando essa tranquilidade aos pais. Assim, minha gente, nós encerramos então a nossa participação hoje aqui no nosso paulochagas.net. Agradeço mais uma vez a participação de vocês que estiveram aí nos acompanhando. E se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos de volta trazendo vários outros assuntos. Um abraço muito apertado mais uma vez aos amigos chapecoenses, catarinenses que hoje estão aí comemorando o acesso da Chapecoense à Série A. Os amigos do esporte que chegam daqui a pouco vão comentar também muito mais a respeito desse assunto e do nosso Internacional de Lages. Até a próxima semana, então, se Deus quiser. Até lá.